Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e vou levar você para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina, nesta tarde de segunda, começando a semana pós-Vasco e Nova Iguaçu. Um Vasco pragmático, que fez uma partida muito ruim. Haja vista a minha voz, tá percebendo que eu tô completamente rouco? É verdade, ontem eu xinguei muito no Maracanã e eu cobrei muito de Emiliano e Ramon. Eu consegui ficar ali um pouquinho pertinho deles, algumas mudanças no time do Vasco. No vídeo de agora à tarde, que você vai agora, deixa eu pegar o martelo aqui, vai dar aquela martelada no like, vai dar aquela força pra gente de sempre. Eu vou falar um pouco do que eu vi no estádio, coisas de bastidores que eu vi, do banco de reservas, de Emiliano e Ramon Dias. Vamos falar um pouco do próximo jogo e o que se esperar dessa semana que o Vasco vai ter cheia para trabalhar e dedicar-se a essa classificação às finais do Campeonato Carioca. Então agora, você vai fazer aquela parada legal, vai dar aquela moral e aquela forcinha. Você vai aqui no like, vai deixar o seu like, aquela martelada, o botãozinho do like tá aqui embaixo, não custa nada, só apertar no like ali. Vai deixar o seu comentário em relação ao que vai ser falado aqui, porque tem polêmica e, obviamente, você vai se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Peço desculpas pela voz, quero aproveitar para começar o vídeo agradecendo a cada um que nos abordou ontem no Maracanã, deu abraço, parabenizou pelo trabalho. A gente agradece o carinho do público com a gente, do torcedor vascaíno, porque aqui é um canal feito por vascaínos que ama muito esse clube e a gente se dedica muito para levar informação para vocês aí do outro lado. Então agora vai tocar a vinheta, teremos a publi da Trip Tour e eu volto trazendo muita informação de Vasco. Rapaziada, é o seguinte, a Trip Tour está com promoções exclusivas para você que é vascaíno. Exatamente, você que quer viajar para assistir o Vasco, tanto aqui no Rio, em São Januário, quanto fora do Rio de Janeiro, a oportunidade de comprar passagens aéreas baratas chegou. Você vai entrar em contato com a Renata, da Trip Tour, e vai usar o nosso código promocional Vasco Viaja. Então, não perca essa oportunidade de comprar a sua passagem para Rio de Janeiro com ingresso, tour da colina, que você vai pisar no gramado de São Januário, hospedagem e passagem aérea e de volta. É exatamente isso, sem preocupação nenhuma, você vem para o Rio de Janeiro assistir o Vasco. E se você for para fora do Rio, também vai assistir o Gigante da Colina em qualquer lugar. Entre em contato com a Renata através desse arroba aqui, que você vai estar dentro dos melhores preços em passagem aérea do Brasil. E lembrando também que isso serve para qualquer outra passagem. É só utilizar o nosso código promocional lá com a Trip Tour, que é parceira aqui do canal e vai facilitar a sua viagem para qualquer lugar do Brasil. E olha, ela tem uma novidade muito legal. Está sorteando uma passagem para 2 pessoas para Maldivas. E olha só, cada cota para você participar é apenas 19 centavos. Galera, é brincadeira. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Você entra lá no Instagram da Renata, da Viagem com a Trip Tour, e não perca essas grandes oportunidades. Bom, hoje a análise foi em loco e a gente sobe esse vídeo aqui depois de ver uma atuação meio abaixo do Vasco. Eu acho que algumas tomadas de decisão, como a escolha por colocar o Cleiton Silva como titular, deixar o Verratti saindo da área, foram coisas que me chamaram muito a atenção. Um Vasco disperso e que novamente se entrega ao mental. O Vasco em vários momentos do jogo hoje poderia ter sido um pouco mais atento. E olhando para a parte técnica do Vasco, esse mental atrapalhou muito. Alguns jogadores hoje estiveram abaixo e isso tem que ser falado. Uma partida muito abaixo do Paulo Henrique,
que hoje foi muito mal, tanto que foi substituído. Uma partida abaixo do Zé Gabriel, mais uma. E uma partida que a gente vê, o Sforza entra, o time melhora. O Adson entra, o time melhora. Será que não está na hora do Emiliano e do Ramon verem e perceberem que esse time precisa de mais leveza para melhorar? Será que não está na hora de um meio um pouco mais rápido? Hoje, quando a zaga e a defesa do Nova Iguaçu resolveu fechar as melhores jogadas do Vasco, que são feitas pelo melhor lateral esquerdo do Brasil, que é o Lucas Piton, ao lado do Payet, o time do Vasco ficou pobre na criação. Se fechou Payet e Piton e deixou o time do Vasco criar por outras beiradas. E o Vasco não conseguiu ser efetivo. Muito preocupante, mais uma partida que eu digo, o mental entrega um Vasco, mostra que o Vasco está abaixo e a gente fica muito preocupado. Vim para o Maracanã, foi um dia super legal, mas a gente sai decepcionado. Torcedor na arquibancada deu show, mais uma vez, mais de 60 mil vascaínos aqui, empurrando o time. E numa boa, hoje o Vasco não mereceu o torcedor que veio aqui, não mereceu a festa feita e o apoio entregue, porque foi um time sem criatividade e uma equipe completamente perdida dentro de campo. A síndrome daquele jogo contra o Água Santa parece ter aparecido e deixado o Vasco completamente vulnerável dentro de campo. Rapaziada, a gente segue com o nosso vídeo, mas não poderíamos deixar de colocar aqui o ponto de vista, logo com a cabeça quente, depois do jogo dentro do Maracanã. Decepcionado, torcedor sai daqui decepcionado e preocupado, até porque no próximo jogo a vantagem do empate segue do Nova Iguaçu. Bom, Emiliano, meus amigos do Vasco, tá na hora, hein? Cabeça no lugar, porque domingo que vem teremos obrigatoriamente que vencer a partida. Agora é com vocês, que o Vasco treine e consiga se preparar. Tranquilo? Por aqui eu me despeço e eu volto daqui a pouquinho com mais informações. Bom, galera, eu preciso falar um pouquinho do que eu vi ontem no Maracanã. Em primeiro lugar, eu vi um Vasco que novamente dá sinais claros e preocupantes de um time que tem o seu mental muito facilmente afetado pelo adversário. Eu vi um Vasco mal organizado dentro de campo. E longe de mim que vocês pensem que eu tô aqui para dizer que eu quero fora Ramon, ou que eu não gosto do trabalho do Ramon Dias, ou que agora que o Vasco fez 2 partidas ruins, tudo é território arrasado, é terra arrasada, tudo é ruim, tá tudo ruim. Não é o caso. O time do Vasco tem potencial, o time do Vasco já deu boas mostras de que pode ser competitivo e que pode jogar muito bem contra qualquer adversário. Mas, obviamente, está muito claro que o Vasco precisa melhorar e que agora Ramon precisa reencontrar uma rota de crescimento para esse time. Esse time chegou no ápice de um crescimento com o esquema de 3 zagueiros e está sendo muito pouco. E sabe o que mais me preocupa? Vascaíno, vascaína aí do outro lado, você que já deixou aquele like no vídeo para ajudar o nosso trabalho, me preocupa muito o fato de que os nossos problemas no ano de 2024 serão todos maiores do que um Nova Iguaçu numa semifinal de Carioca. O Nova Iguaçu não é um problema tão grande, insolucionável, a ponto de o Vasco jogar 2 vezes e tomar vareio de bola nas 2 vezes. Primeiro jogo do Vasco, lá em Uberlândia, jogou muito mal contra o Nova Iguaçu. Foi um time previsível, um time com uma criação reduzida, mas a desculpa foi: um jogo ruim, o time tá oscilando, tá tudo bem, é começo de temporada. Aí o Vasco vai e joga com o Marcílio Dias, clube da Série D, 4ª divisão do futebol brasileiro. Faz uma partida bem mais ou menos, sendo muito ameaçado em vários momentos do jogo. Aí o Vasco pega o Nova Iguaçu novamente, não consegue jogar. Isso depois de abrir o placar com 2 gols contra o Água Santa e levar uma virada dentro de São Januário. Será que os sinais não estão claros de que esse time precisa sim de mais reforços? Será que os sinais não estão claros de que esse time precisa de uma correção de rota muito grande a partir de agora? O problema do Vasco, senhor Ramon Dias, senhor Emiliano Dias, 2 pessoas que eu admiro pra caramba, tá no mental e no tático. Tá óbvio que alguns jogadores venceram a validade no time titular, e isso precisa ser revisto.
Por exemplo, não vale a pena jogar com 3 zagueiros e quando vai fazer a mudança de 3 zagueiros para 2, não tirar o Gary Medel em nenhum momento. O Gary Medel é o zagueiro mais lento da zaga, o mais baixo da zaga. Obviamente é muito bom jogador, ajuda muito, mas em momentos de jogos de pressão, de bolas alçadas na área, o duelo físico do Léo e do nosso querido João Vitor é melhor do que o do Gary Medel. Então o Medel poderia sair para a entrada de outro jogador, deixando o João Vitor e Léo na zaga. Não seria problema nenhum. Em relação ao Pablo Galdames, ótimo jogador, não podemos crucificá-lo, mas não dá para jogar de volante porque o Galdames não tem intensidade de marcação. Isso está óbvio e precisa ser revisto. Na frente, a opção ontem errada de colocar o Cleiton Silva ao lado do Verratti. Lembro a vocês que eu estava no Maracanã, eu estava muito perto do gramado, eu assisti o jogo de forma muito confortável e pude observar. O Verratti foi quem saiu mais da área do que o Cleiton Silva em vários momentos do jogo. Isso afastou o Pirata de dentro da área, que é o melhor lugar para ele jogar. O Adson, quando entra, mostra como esse time melhora tendo um jogador de velocidade ali, um driblador, um jogador agudo, que melhora e otimiza o jogo do Dimitri Payet, o jogo do Verratti e de outros jogadores. Tá na hora de uma correção de rota. Obviamente, eu confio no trabalho do Ramon Dias, gosto muito dele e do Emiliano, e por falar nisso, vou colocar na tela uma imagem rapidinha que eu fiz do local que eu estava, porque eu vou falar sobre a atuação desses dois e da entrevista coletiva agora, beleza? E a gente continua falando de Vasco. Se liga aí. E essas imagens aí feitas por mim, do Ramon e do Emiliano, expõem inclusive como eles trabalham sempre juntos, lado a lado, sendo 2 treinadores. Eles foram muito enérgicos. Em vários momentos, o Ramon virava para a torcida, chamava a torcida, pedia para a torcida cantar, empurrava, brigava, mas ontem eu, que estava ali atrás do banco, pude perceber em vários momentos um Emiliano muito insatisfeito. E acho até que pode ter sido por isso que ele não foi dar a coletiva. Porque o Ramon Dias foi à coletiva, disse confiar no elenco e etc, etc. E o Emiliano poderia ir e colocar a boca no trombone falando sobre algumas coisas como o Vasco está disperso, o Vasco tem jogado partidas muito abaixo, alguns jogadores precisam acordar para a vida, e o Emiliano não teria medo de falar isso e poderia acabar expondo. O Emiliano ontem, por vários momentos, fez cobranças duras aos jogadores dentro de campo. Inclusive, naquele lance que o Puma Rodrigues perde a bola e a gente quase toma o gol, ele e Ramon ficaram muito irritados. De pertinho eu pude perceber a irritação dos dois. E, obviamente, no trecho que coloquei aqui da entrevista coletiva do Ramon, ele expõe: o Vasco precisa contratar jogadores. Precisamos de novidade no elenco. Precisamos de fatos novos, porque do jeito que tá, vai ser muito difícil não passar sufoco no começo do Campeonato Brasileiro. E aí você vai falar para mim assim: Edu, mas se o Vasco golear o Nova Iguaçu, você vai ficar super feliz. Nosso papel como vascaíno é ficar feliz, mas aqui no canal eu sou obrigado a analisar friamente. E a análise fria que preocupa o torcedor do Vasco é ver que mentalmente esse time é muito fraco ainda, precisa amadurecer. Taticamente, esse time parece ter encontrado um ápice e não consegue passar dali. E agora, obviamente, animicamente, deixa o torcedor mais preocupado e o prognóstico começa a ficar ruim. Tudo bem? Confio no trabalho de Ramon, confio no trabalho de Emiliano. Temos uma semana cheia para trabalhar. E agora é hora de acontecerem algumas mudanças. Está na hora de repensar esse esquema de 3 zagueiros. Está na hora de repensar algumas coisas se quiser ir à final do Campeonato Carioca. E, obviamente, para chegar na final do Carioca, jogar contra o nosso rival, que está organizado pelo Tite e vem jogando bem, o Vasco vai precisar ser muito mais do que um time que bate apenas o Nova Iguaçu ou qualquer outro adversário. E lembrando, eu falei aqui, fica para a posteridade. Os nossos problemas de 2024 serão todos muito maiores do que um jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. E galera, os jogadores do Vasco estão de folga hoje. O Vasco hoje dá folga aos seus jogadores e alguns funcionários voltando a treinar amanhã. Então teremos terça, quarta, quinta, sexta e sábado 5 treinamentos para Ramon Dias mudar algumas coisas,
acordar para a vida, porque precisamos de novidades. Em relação a contratações, como se sabe, a partir do dia 1º de abril até o dia 19, o Vasco vai poder contratar jogadores que estavam inscritos em campeonatos estaduais aqui no Brasil. Existe uma micro janela aí para jogadores do mercado interno e ela vai acontecer até o dia 19 de abril. Não temos nenhuma novidade em relação à contratação nesse momento. Apenas o fato de que Ramon quer novos jogadores, ele expõe que quer novos jogadores e, claro, colocar o Cleiton Silva de titular, que chegou na quinta-feira, o cara já é titular no domingo, já é um sintoma bem grave de que esse time tá com muita dificuldade de algumas peças e isso preocupa pro resto do ano. Rapaziada, agradeço a vocês por tudo, agradeço aos amigos. Ontem estivemos lá no Maracanã Mais, no camarote, a convite do Açaí Atacadista. A gente agradece muito o Açaí pela força, foi super legal, uma oportunidade maneira de curtir o jogo de forma diferente. Depois o Lineker foi para a sala de imprensa trabalhar, fazer as perguntas do nosso canal na coletiva do Ramon Dias e eu fiquei fazendo a cobertura da parte de fora ali do estádio do Maracanã. Mais tarde, 8h30, vamos fazer um debate forte que vai ser bem acalorado aqui no canal sobre o jogo de ontem e sobre o futuro do Vasco da Gama no Campeonato Carioca e, obviamente, na Copa do Brasil e, consequentemente, no Campeonato Brasileiro. Beleza? Me despeço por aqui, deixo um abraço para vocês, lembrando, esse vídeo é um oferecimento da Trip Tour. Tamo junto, rapaziada!